Amigos, amigas, né, povo do meu país, né, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar com vocês. Eu estou com esse tempo de quarentena, né, a gente tem muita saudade de estar junto para compartilhar a palavra de Deus. É o meu prazer, minha vida, minha honra, meu privilégio, poder compartilhar a palavra do Senhor. E esses dias o Senhor tem me incomodado grandemente sobre isso. O Senhor tem me chamado muito a compartilhar algo que Ele deseja que vocês saibam. Muitos sabem, mas nós precisamos saber e reafirmarmos isso. O Senhor pede para dizer para vocês que Ele é bom. Deus é bom. E eu queria compartilhar com vocês a passagem bíblica, a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 e 19. E o Evangelho de Lucas, nessa passagem, diz: certo homem de posição perguntou-lhe, era uma pessoa que estava falando com Jesus Cristo, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. O próprio Jesus aponta para Deus como bom, único bom. Então, nesse tempo de dificuldade, né? Alguns com temor, outros intimidados por essas notícias, sem saber do dia de amanhã, às vezes nós nos esquecemos que Deus é bom. E ele volta a reafirmar isso. Aquele momento Jesus era em carne, então, mas depois Jesus ressuscita, sobe aos céus e com Deus ele é glorificado. E aí fala dele próprio, né? A carta, apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, diz dessa forma: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o Senhor aqui afirma agora do próprio Jesus, quer dizer, Paulo afirma do próprio Jesus, que ele é um sumo sacerdote que se apieda das nossas fraquezas, que se compadece das nossas fraquezas, e que nós podemos entrar na sala do trono, nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos ir a Deus, por meio de Cristo, mediador dessa nova aliança, para pedir misericórdia. Então Deus afirma, a palavra dele afirma e reafirma a bondade dele. Isso é um caráter de Deus. Deus é bom. E ele nos chama a aclamar isso, a proclamar isso a todas as nações, a todas as pessoas, que Deus é bom. O que está acontecendo, eu pessoalmente creio que é vontade permissiva do Senhor, não é a vontade boa, perfeita e agradável, mas eu creio na absoluta soberania do Senhor. Então, por qualquer motivo, Ele permitiu. Eu sempre penso que quando o Senhor permite tribulação, permite provação, é porque Ele deseja que o homem se aproxime dEle. Ele deseja um maior relacionamento com o homem, mas dentro dessa característica dEle, dessa permanente e imutável característica, que é a bondade dEle. Deus é bom. Quem disse foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra de Deus diz ainda em Tiago, capítulo 1, é um livro logo depois de Hebreus, versículo 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então o Senhor volta a afirmar na palavra dele que ele é bom e que isso não muda.
Não é porque nós estamos vivendo um momento de pandemia ou qualquer tribulação que seja, que isso tenha alterado o caráter de Deus de bondade, o caráter de Cristo de bondade. Deus é bom e Ele não muda. O mesmo Deus que tirou o povo dele do Egito, o mesmo Deus que enviou Cristo, enviou o seu Filho unigênito, amou tanto o mundo que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho único ao mundo, porque Ele amou o mundo. Então o Senhor, Ele ama a todos e a sua bondade permanece e é acessível a todos. E nós devemos proclamar isto em alto som, em bom som, em todo lugar. E chamarmos a pedir a misericórdia do Senhor. Esse é um chamado, porque a bondade de Deus é imutável. Então há misericórdia nele para vir sobre nós. Porque a palavra de Deus também fala em Ezequiel, é um livro do Antigo Testamento, fala no capítulo 33, versículo 11, diz-lhes, é o Senhor dizendo, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Então o Senhor está dizendo que Ele não tem prazer nessa mortandade. Nós temos tido muitas mortes simultaneamente por mesma moléstia que é transmitida com rapidez, e a doença se apresenta com muita rapidez e muitas vezes com intensidade, levando as pessoas à UTI. E às vezes nós, pode ser que estejamos pensando, não, mas é Deus, Deus é quem deseja, é o Senhor quem quer todas essas mortes. Não, o Senhor permite, mas Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer, Ele tem prazer na conversão do ímpio. A palavra do Senhor diz que o servo do Senhor veio para curar os coxos, para curar os enfermos, para fazer os mudos falarem, os surdos ouvirem. Essa é a característica de Deus, a bondade do Senhor. Então o Senhor me disse para dizer para vocês, proclamem em alto som, proclamem a todos que eu sou bom e desejo derramar misericórdia sobre esta nação e sobre todas as nações. Que a igreja do Senhor, não importa qual seja a sua denominação, não importa, desde que você conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A igreja do Senhor é chamada para gritar em altos pulmões, para clamar ao Deus Altíssimo, derrama a tua misericórdia, Deus, abrevia este tempo, converte o ímpio, Senhor, em nome de Jesus, convence as pessoas, Pai, de que o Senhor é Deus e derrama a tua misericórdia. Nós temos esse exemplo na Bíblia. Davi é um homem, o rei de Israel, o maior rei que Israel teve, o mais poderoso, que uniu o reino de Israel. Davi foi um homem pecador, mas é um homem que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. E quando pecou, Deus perguntou qual seria a punição que Davi queria, e Davi disse, prefiro estar em tuas mãos, melhor estar nas mãos de Deus, porque Davi sabia que podia contar com a misericórdia de Deus. E antes que a peste se abatesse sobre Jerusalém, antes que a peste viesse sobre Jerusalém, Davi contou com a misericórdia de Deus. A confiança dele se fez real, porque o Senhor interrompeu o processo, abreviou o processo. Então eu queria compartilhar isso, que Deus mandou dizer que Ele é bom, e essa mortandade não é do agrado dele. Então que nós possamos nos levantar e clamar ao Senhor por nós e por todos, mesmo por aqueles que não conhecem o Senhor. Porque o prazer de Deus não é a morte deles, mas é que eles venham a conhecer a Jesus Cristo. Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de nós. Então eu conclamo a igreja para se levantar. Vamos orar e pedir a Deus, Pai, em nome de Jesus, abrevia este tempo, Senhor.
seja fazendo com que o vírus morra, com que o vírus perca sua força, Deus, seu poder de transmissão, seu poder de causar moléstia, ou seja, levantando um homem ou uma nação ou nações, Deus, para encontrar um medicamento ou uma vacina. Mas esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é se acomodar. O papel da igreja não é se esconder. O papel da igreja não é achar estou salvo, então não importa. O papel da igreja é orar. Porque o papel da igreja é sentir, é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós nos importamos com o que Deus se importa. O nosso coração sente a dor do coração do Senhor. Nosso coração sente a dor do coração de Deus. E o coração de Deus chora por essa mortandade. Então que a igreja se levante, que o povo de Deus se levante para clamar ao Deus Altíssimo pelo derramar da misericórdia dele. Porque a misericórdia dele é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, desde sempre e para todo sempre. Essa é a minha mensagem. Lembre-se, Deus é bom. Em nome de Jesus.